Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, consegue me ouvir aí bem? Ouço bem o senhor. O senhor me ouve? Escuto bem, alto e claro. Perfeito. Doutor, em primeiro lugar, queria agradecer ao senhor pela disponibilidade de falar com a gente. Sei que o senhor deve estar vivendo um momento complicado aí. Sabemos da tensão, que hoje vive a região toda, né? Ali do repartimento, do Curuí, ali tudo está uma tensão terrível por conta desse acontecimento e dos desdobramentos da história, principalmente. Ontem o senhor, mandei para o senhor a entrevista, nós entrevistamos ontem o professor José Newton Guimarães, que ele mora em Tucuruí, mas ele tem um conhecimento grande da região, principalmente dos indígenas, os Paracanãs e também os O povos conhecimento, irmãos deles o lá. conhecimento da região, eu fiquei meio em dúvida se ele tem mesmo conhecimento da região, mas vamos lá. É, vamos lá, certo. Então, fazer aqui uma breve apresentação. É o doutor Cândido Lima Júnior. Sou advogado das famílias, não é isso, doutor? Sim, estamos constituídos como tal. Certo. Para quem está chegando agora na live e não está acompanhando os acontecimentos, no dia 24 de abril, três jovens, o Cosmo Ribeiro de Souza, José Luiz da Silva Teixeira e o William Santos Câmara, saíram para uma caçada ali na região de repartimento, eles são de lá, e eles passaram quase uma semana, foram 7 dias sumidos, e no sábado, dia 30 de abril, infelizmente, os corpos deles foram encontrados dentro da reserva indígena Paracanã, em covas rasas, com sinais de tortura, e muita gente diz, ainda não está confirmado, é importante dizer isso, que os jovens foram enterrados vivos. Enfim, mas a perícia vai divulgar isso com o tempo e a gente aguarda mais respostas. E como a gente iniciou ontem uma série de entrevistas com as pessoas que estão ali por dentro, sabendo, assim, que estão mais por dentro do que está acontecendo, né? A gente quer esclarecer, a gente quer ouvir os dois lados. Ontem, doutor, alguns familiares procuraram a gente e até criticaram. Ah, vocês dão ouvido só o outro lado. E não é bem assim, a gente quer ouvir realmente os dois lados para saber o que está acontecendo. Doutor, eu queria que o senhor fizesse uma apresentação sobre o senhor, sobre o seu trabalho e sobre a sua visão sobre esse assunto que está acontecendo agora. Bom, na verdade, a gente já é militante aqui na região há quase 10 anos, né? Militando principalmente na advocacia criminal, e acabei parando nessa causa porque um dos rapazes trabalhava comigo, né? Então, Qual entrei deles? como o Cosmo. O Cosmo era vaqueiro da fazenda, mas, assim, ele trabalhava lá há pouco tempo, mas a gente tinha uma relação de amizade, né? A gente chegava, eu ia pro final de semana para lá e a gente sentava, comia carne, almoçava na casa dele, ele almoçava na minha, então acaba estreitando os laços, então a nossa relação realmente era de amizade. Entendi. E, doutor, quem eram esses jovens? Quem era o Cosmo, o José Luiz e o William Santos? E o que eles faziam? Me fala um pouquinho sobre a vida deles. Bom, Porque muita gente chamou eles de invasores, não é bem isso, né? não tem nada de invasores, né? Quem disse isso é porque realmente não conhece a realidade da região, e eu fico muito triste de pessoas quererem se aproveitar da oportunidade para quererem aparecer na mídia, né? Preferia mil vezes estar atendendo clientes aqui no meu escritório do que estar realmente tendo que estar todo tempo na mídia esclarecendo, mas sei que o papel de vocês é muito importante nisso, né? E é lícito ouvir os dois lados, né? A gente o direito ao contraditório é um direito legal e eu acho que a imprensa faz isso também. E quando há o contraditório, está tudo tranquilo para a gente. O chato é quando a grande mídia quer botar uma situação que não existe, né? E aí não dá o direito de a gente dizer, porque até mesmo essa questão de briga por terra, acho que vai chegar um momento oportuno, eu vou lhe explicar direitinho que isso não existe aqui em repartimento. Não existe. Não, briga por terra. A reserva é muito bem delimitada, todos sabem onde é que fica a reserva. Eu estou há 10 anos aqui, eu desconheço um caso de briga de índio com não indígena
por terra. Eu desconheço qualquer tentativa de invasão de invasão às terras indígenas aqui nessa região. Pelo contrário, é uma região de sempre muita paz entre os indígenas e os não indígenas. É uma região que há uma convivência muito boa e harmoniosa, até esse fato que realmente gerou essa repercussão. Mas até então a convivência era muito pacífica, entendeu? A gente tem propriedade lá perto, a gente conhece muita gente que tem propriedade, inclusive esses meninos todos eram lá de próximo, todos de famílias ali da região, né? O Cosmo trabalhava ali comigo e foi fazer isso num momento de lazer. O William tinha caminhão de transportar gado, era peão de rodeio, inclusive teve uma homenagem dos peões, colegas dele, que foi um dos momentos que eu mais me emocionei, porque a gente, mesmo como advogado, a gente tem um ser humano aqui por trás que se emociona também, e é uma causa que realmente mexe muito com o emocional da gente. O Zé Luiz trabalhava com o pai dele, com a mãe dele era professora dos indígenas há mais de 17 anos, entendeu? Então esse conflito que estão tentando pintar não existia. Esse ponto que o senhor tocou sobre a mãe do José Luiz, eu acho que ela fez contato com a gente ontem, é importantíssimo, doutor. Ela era professora dos indígenas. Explica um pouquinho essa história para a gente. Ela dava aula lá, né, contratada pelo município, então ela dava aula lá para os Paracanãs já há muito tempo. Ela é uma das poucas pessoas aqui de repartimento que conseguem entender ainda um pouquinho da linguagem, eu acho que Tupi-Guarani, que eles falam lá, ela consegue entender, conhece algumas palavras. Então, é uma pessoa que tinha uma relação extraordinária com os índios até o acontecimento, entendeu? Tinha um respeito tanto dela pelos indígenas, como dos indígenas por ela. A gente achava que tinha dos indígenas por ela, né? Sim, o professor colocou ontem que você está falando a questão do conflito, né? Ele falou que repartimento e o sudeste do Pará é uma região de conflito por conta de todo o contexto da ocupação aqui, dos anos 70, e, Sim. enfim, ele falou sobre isso. Você viu, né? Eu vi as comparações que ele fez com Israel, com a Ucrânia. Achei altamente desproporcional, deselegante e uma forma de aumentar uma coisa que, se ele fala de pacificação, esse tipo de comentário só cria uma situação que não há, entendeu? Então, assim, me mostre nos últimos 10 anos alguém que morreu por conflito de terra com índio aqui em repartimento. Agora eu lhe mostro em Israel toda semana alguém que morre por causa de conflito. A Ucrânia está sendo bombardeada, toda semana morre alguém. Então, dizer que aqui é uma área de conflito, que está todo mundo sobressaltado, que já acha que eu acho desproporcional a supervalorização de uma coisa que existiu lá atrás e que já está sanada, e que já está... É muito difícil eu dizer do conflito, se até uma semana atrás, 15 dias, estava tudo ok. Os meninos, filhos dos índios, estudam nos colégios daqui, vêm aqui, fazem compras aqui, andam, tem uma casa de apoio do índio aqui, entendeu? Então, esse conflito que estão tentando pintar nunca existiu. E, com fé em Deus, vai continuar sem existir. Até porque, quando a gente chama justiça, eu preciso explicar um pouquinho, se eu estiver falando, você pode me interromper. Porque não, pode ficar à vontade. Falei que o senhor não seria interrompido. Não, mas não tem problema para a gente poder direcionar. Quando a gente começou o movimento lá na estrada, porque a gente estava desesperado querendo procurar esses jovens, a gente fez um movimento e o objetivo do movimento era que viessem as autoridades fazerem as buscas. Me diz se esse fato não já corrobora com tudo que eu vou lhe dizer. Porque se eu estou chamando a autoridade é porque eu não quero vingança privada. Ninguém quer vingança privada e chama a Polícia Federal para cima do ato. Entendeu? Então, colocar que em algum momento nós pensamos em vingança privada é de uma deslealdade e de uma infidelidade à realidade dos fatos gigantescas. Porque se eu chamo a Polícia Federal, se eu peço justiça, se eu contrato advogado para atuar no processo, onde é que está a vingança privada aí? Que o colega professor colocou ontem? Eu não vejo. Acho que se a Polícia Federal está aqui, se a Força Nacional está aqui, foi por causa do movimento nosso que chamamos. O objetivo do movimento era chamar as autoridades. Porque o movimento começou na terça-feira, porque esse advogado aqui passou a segunda-feira ligando para todos os órgãos e ninguém quis vir. Porque tem medo de índio, tem medo de um excesso de direitos
porque eu acho que todos têm que ser iguais perante a lei. Todos. Independente, ninguém pode estar acima da lei. E você tem que dar o princípio da hipossuficiência a quem é mais fraco. Concordo, eu sou altamente legalista a isso. Mas a teoria da esfera jurídica diz que o seu direito acaba onde começa o meu. E o direito da reserva deles acabava onde eu queria procurar os meninos. Existia um bem tutelado pelo Estado bem maior do que limite de reserva legal, que era a vida de 3 pessoas. Então, eu não posso delimitar que você não pode procurar 3 pessoas dentro de um determinado local. É procurar, ninguém queria invadir, tomar terra, gente. A confusão toda começou porque não nos foi permitido procurar os meninos lá dentro. Então, há um excesso de direito que acaba influenciando num possível conflito. Foi bem importante o senhor dizer isso, porque bem antes dos corpos serem encontrados pelas autoridades competentes, vocês tentaram entrar para procurar e não conseguiram, não é isso? Tentamos da forma correta. O pai, e a mãe e a esposa dos 3 meninos foram até o ponto de apoio, que é um local onde eles recebem os não indígenas, pedir autorização aos indígenas que fossem procurados os meninos. Esse foi o primeiro ponto. Então, em nenhum momento houve desrespeito por parte dos familiares, não. Entendi. Qual é a idade deles, doutor? Hoje, que dia é hoje do mês? Só para me te dar uma informação. Hoje é dia 4 de maio. Hoje é dia 4. No dia 5 de maio, o Cosmo completaria 30 anos e os outros 27 e 24. Entendeu? Então, nós estamos falando de jovens. Que a caça, entrar na reserva é ilegal, eu concordo. E ninguém está aqui para defender ato legal, não. Agora, eu retribuo a pergunta à sociedade. Para quem caça em reserva, a pena é de morte? Porque foi isso que ocorreu. Porque entraram numa reserva para caçar, essas pessoas foram condenadas à morte. Pelo amor de Deus, não tem como defender isso. Agora, o que nós vemos trazendo sempre a mídia e às vezes somos cortados e editados e ninguém deixa. A vantagem do ao vivo é essa. Sim. Nós não temos problemas com os indígenas. Quem fez isso foi um grupo de índios. Nós estamos falando de uma comunidade indígena, de uma população de cerca de 1.500 indígenas. Nem todos são culpados por isso. São culpados os que fizeram lá. As penas do Brasil são individualizadas. Cada um paga pelos seus atos. Então, quem fez tem que pagar juridicamente. Não todos os indígenas. O fato só de ser índio não o coloca na cena desse crime, não. Ninguém está aqui dizendo que foram os indígenas. Foi um grupo de índio que fez, e esse grupo de índio, até porque lá são divididos, e se eu não me engano, 28 aldeias. E eu não posso atribuir isso às 28 aldeias. Né? Eu quero realmente que a justiça apure quem foi as pessoas que fizeram o ato. Até porque nós não estamos falando de índios, nós estamos falando de índios integrados à sociedade. Nós estamos falando de índio que tem S10. Nós estamos falando de índios que anda armado de espingarda, que não é cultura de índio ter espingarda. Eles não inventaram espingarda. Nós estamos falando de índio que tem Facebook, índio que usa o WhatsApp, índio que tem namorada aqui dentro da cidade. Então, é perfeitamente compreensível que eles sejam integrados. Não há nem o que discutir isso. Entendi. Doutor, eu ia deixar essa pergunta mais para o final, mas o senhor já fez essa análise, a sua visão. Eu vou ser bem direto, assim como eu fui ontem com o professor, eu vou perguntar. Fique à vontade. O senhor acha que foram os indígenas que mataram os jovens? Eu tenho como dever institucional, por ser advogado, de esperar o devido processo legal. E que essas pessoas sejam chamados ao processo e tenham garantido também os direitos deles do contraditório, da ampla defesa. Inclusive, vão ser assistidos por profissionais competentes, porque quem faz a defesa do índio é a Defensoria Pública da União. Então, eu seria leviano de dizer. Agora, se o senhor me perguntar se existe alguma outra linha de raciocínio que coloque outros suspeitos no lugar, não tem como a gente ter essa linha. Não tem como.
Até porque nós temos alguns testemunhos que eu não posso falar, porque o processo corre em segredo de justiça e inquérito, claro, e claro, colocam claro. os índios no centro disso aí. Alguns índios, não os indígenas, tá? Sim, sim, é muito bem pontuado pelo senhor, doutor, essa questão. Porque eu também ia perguntar mais para frente, mas a gente já chegou no assunto, porque ouvi muitas pessoas vir nas redes sociais, e a gente está vendo aí no dia a dia algumas pessoas talvez tomadas pela emoção, pela comoção dessas perdas que são irreparáveis, nada que aconteça vai trazer os meninos de volta. Muita gente pedindo até que os indígenas fossem mandados embora de repartimento. Como é que o senhor vê essa situação? Eu vejo como grande culpado disso essa superproteção. Porque quando vem alguém e diz assim, eles estão errados porque entraram na terra deles, eles levam as pessoas a pensar que os índios, quando entram na terra que não são deles, estão errados. Porque a pessoa tem que ter consciência de que as palavras dela vão ter efeitos. Então, se eu digo que pode morrer quem entra na terra indígena, automaticamente eu estou dizendo que quando o índio sair pode morrer. E não é esse o raciocínio. Nós não podemos ir por aí. Não existe um lugar desse território brasileiro que, se você andar, você tem que morrer. Aí vem o nobre professor, eu não sei de qual o raciocínio lógico dele, e vem dizer, imaginem vocês encontrar pessoas armadas. Concordo com ele nesse sentido. Desde que essas pessoas estejam revidando, isso quem diz é a lei. As pessoas já foram encontradas amarradas, enterradas, amarradas com as mãos para trás dos pés. Não é razoável que se entenda que essas pessoas estavam reagindo a nada, porque elas já estavam amarradas. Se elas já estão amarradas, elas já estão dominadas, processem as autoridades, processem as delegacias, entregassem a justiça para responder pelo que eles acham que é crime. Agora, vim dizer, querer tentar levantar uma tese de legítima defesa, que eles estavam defendendo o patrimônio, é no mínimo insano uma colocação dessa natureza, se você encontra os corpos amarrados. Cadê um índio baleado por esses meninos? Para dizer que eles estavam reagindo. Eu não conheço um índio ferido. Cadê o índio que fez isso? Porque ele deu o exemplo que se entrasse na minha fazenda armados, eu ia atirar. Mas após atirar, a primeira coisa que eu ia fazer era ligar para a polícia. Olha, existe a legítima defesa putativa? Existe, é legal. Mas eu ia ligar para a polícia, olha, tem 3 corpos aqui, porque eu atirei, porque eu achei que iam me roubar. Eu não ia cometer mais outro crime, que é o de ocultação de cadáver. Porque quando você mata e você os cadáveres foram você tem ocultados. atitude de bandido. Não é de quem está se defendendo, não. Quem está se defendendo, faz o ato, pratica o ato que está se defendendo e se apresenta às autoridades. Esse é o ato de quem está em legítima defesa. Dizer que, eu matei em legítima defesa, aí eu amarrei, enterrei em corva rasa e disse para todo mundo que eles se perderam. Pelo amor de Deus, é irrazoável achar isso. Que os meninos reagiram, que foi reação, que foi legítima defesa. É irrazoável. Eu não sei de onde se tira essa coisa. Agora, o que nós não podemos é transferir um ódio ao povo indígena. O povo indígena não é culpado por isso. Quem é culpado por isso é um grupo de índios que não sabemos nem nós se tem o apoio dos próprios indígenas, colegas dele. Às vezes, lá nas tribos, por informações, pode os próprios índios estarem reprimindo o ato dessas 6, 7, 8 pessoas. Não se sabe nem se tem o apoio. Às vezes eles estão também indignados, achando que não devia ter feito. Certo. Doutor, eu fico assim, pensando, talvez o senhor também deva ter pensado nisso ao longo desses dias, desde que os corpos foram encontrados, e talvez a gente consiga construir juntos aqui uma linha de raciocínio. O que teria motivado esse grupo de assassinos a cometer esse crime? Já que não era para defender território, o que teria motivado? Isso deve ter passado pela sua mente, pela mente das famílias. O que teria motivado? Na verdade, já levantaram uma teoria que já foi descartada, inclusive, pela Polícia Federal, de problemas anteriores. Que também, quem não conhece a região, que diz isso, que o Zé Luiz, um dos meninos, teria problemas anteriores por causa da... Tem nada a ver com o Zé Luiz essa história, já foi descartado pela polícia, né? Realmente,
é duro acreditar, mas acredito que existam seres humanos que são maus por natureza e gostam de mostrar poder em cima da fraqueza alheia. Eu não consigo vislumbrar nenhum motivo que justificasse uma perversidade tamanha. Então, diante do que aconteceu, eu não consigo, em sã consciência, achar um motivo que justifique. Existe a possibilidade deles terem sido enterrados vivos. O senhor Isso é o mais imagina, absurdo. o senhor imagina o que esses jovens passaram nos últimos momentos, vendo os algozes deles, cavando a cova deles, eles amarrados, sem poder se defender, e imaginando que iam ser jogados naquela cova e que morreram asfixiados por areia. Sinceramente, eu não consigo imaginar nada que justifique um ato desse. Por mais que eu tente imaginar qual o motivo causador, eu não consigo imaginar nada que justifique uma crueldade tamanha dessa. Doutor, realmente fica complicado, né? Tem de pensar como é que funciona a cabeça de uma pessoa que age dessa forma. Doutor, o senhor já tinha, acho que não, o senhor comentou isso, que não tem conflitos na região, mas o senhor já teve situações parecidas com essa antes na sua carreira? Não, na minha carreira não. Eu já acompanhei algumas coisas de perto, mas à frente do caso, não. Até porque são situações raras. Se você for pegar hoje e fazer um estudo, a população carcerária indígena no Brasil, ela está por volta de 800, 850 indígenas presos, né? Não chega a 1.000, o que é um número pequeno. Ou por falta de punição ou por falta de crime. Não vamos entrar nesse mérito. Para o senhor ter uma ideia, no estado do Pará, nós não temos um indígena encarcerado. Então, não são processos do convívio do advogado. Entendeu? Não são processos do convívio do advogado. O mais comum é o não indígena, que é até o que vende mais na mídia, quando o não indígena agride ou ameaça ou comete um crime contra o indígena. Eu vi nessa reportagem já a grande mídia tentando mudar de lado, colocando os indígenas como os ameaçados, e eu não consigo ver uma imagem em nenhuma das reportagens que eu já assisti, e olha que eu tenho acompanhado, de um membro da população armada. Eu não consigo ver nenhuma imagem. E eu vi o corpo de bombeiro tendo que andar com o índio dentro da carroceria armado de espingarda 12 para poder fazer busca. E eu vi. Então, o ameaçado são os índios? Cadê a população armada? Cadê a tentativa de invasão? É muito vago essa. O professor colocou que assim é muito vago colocar eles como colocar que foram os indígenas que fizeram ainda é preliminar e colocar os não indígenas como as pessoas que estão ameaçando. Cadê as provas disso? O áudio de WhatsApp sem identificação, aí se esconde o covarde. Agora, a família que chama a Polícia Federal para cima, que vai abrir um processo, que constitui advogado, que bota advogado como assistente de acusação, não tem interesse de vingança privada. Um dos momentos áureos foi quando o pai de um dos meninos, o seu Tião, recebeu a notícia dos corpos, da condição que estavam os corpos, e ele juntou todos os manifestantes que ali estavam, e todo mundo ficou em volta dele. E ele disse, gente, eu preciso de paz. Eu não quero guerra. Que essas pessoas respondam a duas justiças. Primeiro, a de Deus, palavras dele. E segundo, a dos homens, que é a justiça comum. O cara vê um monumento lacrado, diz, queremos justiça, ele vem falar de vingança. O senhor já viu em algum lugar alguém dizendo assim, eu vou matar o fulano de tal? Ei, bora fazer uma zoada para todo mundo ver que eu vou matar? O silêncio é onde se esconde o covarde. E nós somos diferentes. Nós não queremos aqui nos igualar, fazendo atitude bárbara dessa, não. Nós somos pessoas de bem. Entendeu? Ninguém tem o interesse de matar ninguém, de fazer vingança privada, não. Agora, que nós vamos lutar para que os verdadeiros responsáveis paguem isso perante a lei, nós vamos. E é um direito que nos assiste. A Constituição me garante esse direito. A vida é tutelada pelo Estado. Lá no próprio Estatuto do Índio, onde estão querendo levantar a hipótese aí, no próprio Estatuto do Índio diz que o índio não pode matar.
que nenhuma condena, nenhum trâmite dentro das aldeias pode culminar em morte, em hipótese alguma. Aí eles pegaram 3 meninos, julgaram, prenderam, julgaram, condenaram, Executaram. mataram, e querem me dizer que tá coberto por algum psicopata que defende uma atitude dessa? Pelo amor de Deus, é inadmissível defender isso. E colocar essa situação, o senhor está convidado, quando o senhor quiser vir a repartimento, o senhor vê uma cidade pacata, é uma cidade ordeira. Ninguém Conheço o fala repartimento. que a manifestação que nós fizemos era uma manifestação com balões brancos, pedindo justiça e paz. Eu não sei quem organizou, até hoje eu não sei quem organizou, não fiz parte daquilo, porque no momento estava no velório, mas está de parabéns quem organizou. Nós botamos milhares de pessoas na rua aqui pedindo paz e justiça. Isso é sintoma de quem quer guerra? Não. Os fatos estão aí, contra fatos não há argumento. Aí vim me dizer que o clima é tenso. Eu estou indo para minha casa tranquilo. Clima tenso é quando você sai de casa e não sabe se volta. Aqui não tem... Depois disso não teve uma morte, não teve um ferimento, não teve uma briga, não teve uma ameaça. Cadê um boletim de ameaça? Para me dizer que o clima está tenso. Entendeu? Então eu não vejo de onde se tiram essas ideias, querendo botar que nós estamos em guerra, desmerecendo o nosso município, afastando pessoas que aqui queriam estar, por notícias que estão supervalorizando uma situação que não existe. Não tem um índio isso aí, morto, doutor. não tem um índio preso, não tem um índio agredido. Agora, é o momento de encontrar como é que você, sem saber quem foi, você vai ficar no convívio, podendo estar ali conversando com o algoz do seu filho. A gente também tem que ponderar, se colocar no lugar daquela mãe, entendeu? Quando a gente está falando aqui, eu tenho certeza que os indígenas estão ouvindo. Quando o senhor está falando, as famílias estão ouvindo. Então, por isso que a gente sempre tem muito cuidado para dizer não foram os indígenas. Foi um grupo de índios. Para que eu não afete a moral de alguns que... Eu não posso pesar todo mundo por baixo. Eu acredito que os indígenas são uma cultura que tem que ser respeitada, que a gente tem que cuidar, que cada um tem que respeitar o seu lugar. Agora, a esfera jurídica, que é uma teoria do direito, diz que o seu direito acaba onde começa o meu. E eu não vi em nenhum momento, nenhum lugar, dizendo que indígena tem direito de matar. Muito. E se a gente abrir esse precedente, fica muito perigoso. Porque nós temos cidadãos andando aqui que são descendentes indígenas que vão começar a matar e se esconder atrás da descendência. Então, nós acreditamos nas instituições e estamos esperando essas respostas. Isso, no direito, existe a pena em flagrante e a pena preventiva. E um dos fundamentos da pena preventiva é a ordem pública. E eu venho dizendo isso. Precisa se prender os culpados para garantir a ordem pública. É perfeitamente natural. Quantas vezes um não indígena não matou, fez um crime bárbaro e as pessoas foram para a delegacia manifestar? Eu já vi isso várias vezes. Só como jornalista deve ter acompanhado vários crimes desses. Sim. E qual é a ilegalidade disso? Agora, nós queremos que seja garantida a integridade física do acusado. Ele tem que ser preso com as mesmas garantias que a lei de execuções penais dá a qualquer um. Ninguém está aqui. Quando descobrir, vamos linchar, vamos não sei o quê. Até porque, quando se descobre, ele vai para o presídio, que é um lugar onde ele tem a proteção do Estado. Ele está cumprindo pena, mas sobre a proteção do Estado. Então, ninguém quer que jogue ele em praça pública para ser linchado. Jamais. Aqui as famílias são evangélicas, católicas, pessoas que pregam o amor. Se eu te amo, um homem de bem. A dona Vânia, a esposa do Cosmo, é uma pessoa de bem, dentro da igreja. A Rejane com a dona Gorete são pessoas de bem. São pessoas que só querem o que qualquer pessoa que pegue um ente querido por um crime brutal vai reclamar sempre, que é a justiça. Doutor, enfim, na segunda-feira eu escrevi um texto, não sei se o senhor chegou a ver, eu escrevi um texto com essa manchete, né? Quem poderá impedir uma guerra em repartimento? A gente viu muitas ameaças aos povos indígenas. Eu vou até ler aqui, se eu me permite ler alguns comentários aqui, as pessoas. Justiça, tinha que ser igual para todos os seres humanos.